Pessoal, tudo bom? Ó, agora nessa segunda aula a gente vai abordar um assunto muito bom. Vou falar com vocês sobre cirurgia endoscópica da coluna, certo? Vai comentar, vai detalhar agora instrumentais, incisão, tempo cirúrgico, posicionamento. Então essa aula é de extrema importância você anotar, certo? Então pega teu caderno, anota o que eu vou te falar aqui agora nessa aula, os pontos específicos. E vamos lá, tá certo? Vou pôr aqui a aula para vocês, para a gente começar, certo? Então a gente vai falar agora cirurgia endoscópica da coluna, cirurgia minimamente invasiva, certo? Então, a gente vai abordar esse tema nessa segunda aula. E primeiro de tudo, cirurgia endoscópica da coluna minimamente invasiva é um avanço excelente na medicina. Nos slides que eu organizei para vocês vão entender muita coisa do que eu quero assim, abordar com vocês, certo? Então, assim, de início, né, sempre mostro os cirurgiões que eu trabalho, bom, como vocês já sabem, doutor Abraão, doutor Erlan, certo? Então, para a gente poder entender muita coisa na cirurgia, a gente também tem que ter um domínio anatômico, certo? Então, é importante vocês terem um domínio anatômico tanto do sistema nervoso central quanto da coluna vertebral. Então, é importante vocês entenderem o que é o cérebro, a parte frontal, a parte parietal, temporal, o cerebelo, a parte occipital e a medula espinhal. Então, assim, é importante a gente estudar e aprofundar um pouco nesse sentido, já que é uma área que a gente está aprofundando e estudando os instrumentais. A parte da coluna, vocês também têm que entender a parte cervical, a parte torácica, a lombar e a sacro-cóccix, entendeu? É importante vocês entenderem o que é um forame vertebral, o que é um processo vertebral. Então, aqui nessa imagem, vocês podem anotar também, e como eu vou disponibilizar o slide para vocês, vocês podem anotando e se aprofundando realmente nessa parte anatômica que é de extrema importância. Todo bom instrumentador e todo excelente instrumentador tem que entender de anatomia, seja ela básica, seja ela aprofundada. Vai muito do instrumentador cirúrgico, né, daquilo que ele realmente quer para a sua vida, entendeu? Então, como a gente está falando de cirurgia minimamente invasiva, a gente fala também da questão da incisão. O que é uma incisão, né? É o corte que o cirurgião faz. Então, com a cirurgia minimamente invasiva, a questão do corte, ele reduz drasticamente, primeiramente, danos ao tecido do paciente. Então, quanto menor a incisão, menor vai ser o corte e menor vai ser a recuperação. Então, com a cirurgia minimamente invasiva, cerca de 90% dos pacientes têm alta no mesmo dia, após a cirurgia. Claro, a gente não pode falar 100% porque tem pacientes e pacientes, mas normalmente as estatísticas de alta é basicamente no mesmo dia. Por quê? Por conta da questão traumática. Como é uma incisão menor, você vai ter um trauma muito menor na pele e na cirurgia em si. Entendeu? Uma cirurgia totalmente limpa, lisa, né, e com resultados imediatos. Então, vocês botei do lado uma incisão maior para vocês verem a diferença do tipo de incisão. Temos incisões maiores, que é a cirurgia que a gente conhece, mas com o avanço tecnológico na cirurgia, agora a gente tem incisões menores. Tá? Olha aí, cirurgia minimamente invasiva, menor incisão em trauma, como a gente comentou, tá certo? Menor dor no pós-operatório, então o paciente no pós-op, juntamente com a anestesia, o anestesista ele faz uma analgesia intraoperatória na cirurgia e pós-cirurgia também. Então, o anestesista ele também tem um papel primordial na questão da dor do paciente, tanto intra na cirurgia quanto pós a cirurgia. Então, tem uma recuperação mais rápida, menor risco de infecção, porque a gente vai estar com a incisão menor e também a cirurgia vai ser muito, assim, tende a ser rápido. Então, o paciente não vai ter tantos riscos na cirurgia. Uma menor perda sanguínea e resultados funcionais satisfatórios. Então, o resultado dele é imediato.
O paciente entra com dor, faz uma cirurgia de urgência, então ele já sai sem dor, já sai assim um pouco melhor dos sintomas que ele entrou, entendeu? E é indicado para diversos tipos de patologia, entendeu? Hérnia de disco, né? Questão do estreitamento dos forames, enfim. A gente consegue ter um bom resultado com esse tipo de cirurgia. Então agora a gente vai para a parte do ambiente e preparação cirúrgica. Ainda entra agora realmente para iniciar a cirurgia minimamente invasiva, como é que a gente deve se fazer como instrumentador cirúrgico. O que é que a gente deve observar, o que é que a gente deve anotar. Vocês já começam a botar no caderno de vocês aí anotações de uma visão ampla dentro do centro cirúrgico, certo? Então, primeiro ponto, paciente que opera uma coluna, independente se é uma cirurgia minimamente invasiva ou se é uma outra coluna, uma artrodese, uma escoliose, que for, ele vai ficar numa posição. Ele vai ficar na posição dorsal ou na posição ventral. Então, normalmente a gente organiza os coxins para o paciente não ficar com lesões por pressão, tá? Então, esses coxins, eles é obrigatório toda a cirurgia ter de endoscopia. Tanto o coxim do rosto, que a gente chama de pudim, que vocês estão vendo esse azul, o hospital normalmente tem. E os coxins, se o hospital não tiver, a gente pode fazer. Então, a gente faz esses coxins e protege o paciente de lesões por pressão, tá? Quanto na parte torácica, facial, os membros inferiores. Então, a gente sempre protege o paciente para ele não sair com nenhum tipo de lesão. Aqui que é extremamente importante, como é uma cirurgia minimamente invasiva, o médico precisa visualizar as estruturas através de um dispositivo, que é aí que a gente chama de torre de vídeo. Isso é uma torre de vídeo, certo? Que todo hospital tem, se o hospital não tem, a empresa manda, a empresa que está solicitada para cada cirurgia, se o hospital não tiver, a empresa manda a torre de vídeo, então a gente faz uma checagem antes, testa tudo antes, para ver se está funcionando, entendeu? E aqui de lado são os aparelhos que a gente vai conectar, tanto a torre de vídeo, né, a fonte de luz, e os instrumentais que a gente vai ser usado durante a cirurgia, certo? Isso aqui, olha, é onde a gente vai ligar o irrigador do soro, certo? Então, esse irrigador do soro, onde o médico vai ter uma boa visualização através desse material que vem 100% estéreo, aberto na mesa do instrumentador cirúrgico. A gente passa para o circulante de sala, com a técnica para não contaminar, ou então para o vendedor da empresa, eles fazem a instalação todinha aqui do soro fisiológico que vai passar por essa irrigação, que vai poder dar uma visualização melhor para o cirurgião. Então, melhora a visibilidade, controle de sangramento, né, de hemorragia, se caso houver na cirurgia, e remoções de fragmentos discais. Então, através desse soro, desta irrigação, a gente consegue fazer uma remoção perfeita dos fragmentos dos discos, certo? Pronto. Aqui, olha, são as brocas que a gente usa para fazermos o acesso nas estruturas na cirurgia minimamente invasiva. Então, temos vários tipos de brocas, tanto protegidas quanto não protegidas. Essas brocas são de 100% rotativas, elas rodam, o médico aperta no pedal no chão e elas tracionam, assim, retirando o fragmento de osso. Então, toda cirurgia de coluna, principalmente cirurgia minimamente invasiva, de extrema importância a gente manter esse material em sala e montado na mesa do instrumentador. Então, vocês fazem o teste sempre antes de chamar o paciente. A gente testa esses tipos de materiais, tanto a torre de vídeo, tanto o endoscópio, tanto o material que vamos retirar, o fragmento do osso, certo? Pronto. Aqui, ó, como vocês estão vendo, é o nosso canal de trabalho. Nosso canal de trabalho e o nosso iniciador. Toda a cirurgia de endoscopia da coluna, primeiro passo é, o médico vai pedir logo o iniciador, que vocês estão vendo aqui,